Olá, boa noite. Vamos chamar a psicóloga Maíra para iniciarmos a nossa live. Só um momento, pessoal, por favor. Chamando. Oi, tudo bem? Oiê, tudo bem? Tudo bem, Maíra? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Você tá me ouvindo bem? Tá voltando um retorninho pra mim? Estou sim, tá tudo perfeito. Tudo perfeito. Tá, então tá bom. Iluminação, Ok. tudo ok. Pessoal, também estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem também, Maíra? Tô te ouvindo bem, tá Ah, normal. ótimo, ótimo. Pessoal que vai entrar na live aí agora, tá acostumado a ver eu com barba, vai falar, nossa, quem que é esse? Será que eu entrei na live certa, né? Entrando aí na psicologia de rapport, né, Maíra? Quebrar o gelo. Pois é, pra quebrar o gelo, exatamente. Fala da chuva. Não, a chuva não é uma notícia muito boa, né? O nosso estado, tá melhor pegar outro tema. Olhar pelo lado positivo também, né? Estamos precisando lá para reabastecer, né? Os reservatórios, Verdade. né? Então, vamos Reservação. começar nossa live, então. Primeiro, então, vamos nos apresentar, né? Nos apresentar. Sim. Maíra começa, tudo bem, Maíra? Depois sou eu. Sim, ok. Bom, meu nome é Maíra, eu sou aqui de São José do Rio Preto, do interior. Sou psicóloga, interior. Sou psicóloga desde 2015. Atuo na área clínica no momento. Tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Acho que é isso. Aí o resto a gente vai falando um pouquinho Quem não conforme. sabe muito ainda o que é a formação aí de terapia cognitivo-comportamental é um dos temas aí nosso, né? Que nós vamos Isso, a gente vai explicar mais. Eu já dei um spoiler, né? Minha cara fazer isso. não, tudo bem, tudo bem. É tática de marketing daí, né? Gerar incógnita Sim, para manter o pessoal na live, né? Então, exatamente, para manter o interesse. eu tinha combinado, então, eu me reuni com a Maíra. A Maíra é minha prima, prima de segundo grau, né? Sim. Ela mora, como ela falou aí, em São José do Rio Preto. E tenho muitos parentes lá em São José do Rio Preto, uma cidade próxima também, chamada Macaubal, né? Que é próxima. Sim. E nós combinamos de fazer essa live então, porque assim, é um momento que se pede muito, né? A atuação do profissional de psicologia, enfim, de áreas da saúde, né? Tanto física quanto mental aí, né? E eu falei, poxa, Mar, seria bacana se fizéssemos uma live explicando quais os tipos de terapias que tem, né? Porque Sim, assim, muito legal. eu não entendo, acredita que é só um tipo só, né? Que é tipo só um método só uma linha Exato. teórica e tal. Mas não, né? Tem diversas aí. Aí nós resolvemos, então, explicar, né? E falar sobre as mais usadas aqui no Brasil, né? As mais usadas. Então, é assim, quem não tem, nunca teve terapia ou não sabe sobre, poxa, essa live é super indicado para você. Porque, por exemplo, Exatamente. você que está pensando assim, eu vou fazer terapia, qual que eu vou fazer? Preste atenção na live. Preste atenção na live que todas têm base científica, né? Cada um tem a sua área de atuação aí, o seu meio, o seu método de atuar, né? Mas todas têm base científica, né? E cada um aí surgiu em uma época, e cada um vem, às vezes, de continentes ou países diferentes aí também, né? Então, Sim. você tem mais alguma coisa para complementar sobre? Sim, isso que você falou das bases teóricas da psicologia é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Porque elas acham, terapia, psicologia é só isso e qualquer psicólogo trabalha de uma forma. E aí, às vezes, até quem já faz terapia já causa um certo estranhamento. Ai, minha psicóloga fazia assim, você não faz, é diferente. É, Ou, a minha psicóloga fazia daquele jeito. Tem essa confusão, porque às vezes
E eu acho interessante porque alguns colegas nossos, não é uma crítica, na verdade, até uma sugestão de dizer a abordagem, olha, você está vindo, a forma como eu trabalho é essa, porque às vezes eu vejo, pelo menos de pacientes que eu atendo, que eles vêm e não sabiam a abordagem que a psicóloga anterior, do que o tratamento ele fazia anteriormente, trabalhava, atuava, né? Assim, é um direito, né? É um direito. Quem vai fazer terapia, perguntar qual que é a sua linha de atuação, qual que é a sua Exato. abordagem. Então, essas palavrinhas aí, abordagem e linha, sabe? Eu achei que eu falei, poxa, tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, né? Colocam de uma forma técnica, mas enfim. Conforme eu falei aí, então tem várias, o nome na verdade seria psicologias, né? A faculdade é psicologias, Sim. porque você aprende mais de um tipo de psicologia, né? Aprende mais de um, e até no quarto ano, que é o período que você vai fazer começa a fazer os estágios aí, no quarto ano da faculdade, igual eu estou fazendo aí, precisa escolher uma linha. Não dá para misturar as abordagens, né? Os métodos, né? Então, a Exatamente. Maíra, então, ela escolheu, então, a abordagem TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que nós vamos explicar mais para frente o que é, dar exemplo também, e foi essa abordagem que ela escolheu, sabe? Então, resolvemos, então, para manter a audiência aí, começando a falar aí, primeiro, da psicanálise, né? Que eu acredito que é uma das psicologias aí, que é a mais conhecida aí, por causa do grande Freud, né? E muita gente pensa que Freud é o pai da psicologia. E não é. É o pai da psicanálise. Psicanálise é uma das linhas, uma das psicologias, né? Um dos métodos, né? Então eu resolvi, então, eu que sugeri, então, para democraticamente, né? Sugeri, a Maíra aceitou. Começarmos, então, pela psicanálise, então, tá? Então eu vou iniciar, então, falando sobre a psicanálise de Freud, então. Só me preparar. Aí, tá vendo, Maíra? A convivência tá fazendo com que eu perca Sim, o sotaque. Você viu que eu falei preparar também, né? sim, tá vendo? Já tá, já tá falando do sotaque. E eu nem tenho tanto sotaque assim, né? Pelo menos é o que dizem. Um Só tenho pouquinho. acha, bastante, né? Que aqui dizem que o pessoal de Rio Preto fala muito acha. Então, vamos lá. Então, a psicanálise, Vamos lá. então, ela tem alguns grandes nomes aí. A gente chama de precursores, né? O mais conhecido, claro, de todos, Freud, né? Sigmund Freud. Tem também Jung, Melanie Klein, Winnicott. Mas falou que a psicanálise segue um padrão de atendimento, né? E segue a linha teórica da psicanálise. Então, tem o tripé da psicanálise, né? Que é a teoria psicanalítica, né? Da psicanálise. Tem o análise, que é quando o terapeuta analisa o paciente. E tem também a supervisão, que é o próprio terapeuta com uma supervisão com um outro terapeuta. Então, esse é o tripé aí da psicanálise, né? Então, é assim, a psicanálise, a teoria aí fundamental aí da psicanálise é o seguinte, eles veem como o que determina o comportamento são o inconsciente da pessoa e a vivência dela na infância. Mas o inconsciente, como assim, meu? É assim, Freud afirmava que tudo que é constrangedor e doloroso, a gente joga para as gavetas do inconsciente, porque é uma coisa que a gente não consegue lidar. E jogando isso para o inconsciente, isso traz prejuízo para a nossa psique, ou para a parte física também, né? Então, isso interfere muito. E as vivências também, a relação com os pais na infância também tem muita influência. Então, é assim, a psicanálise, então, o método dela de se criar-se a teoria foi na própria clínica. Freud, então, atendendo os seus pacientes, o Freud ele era neurocirurgião, então ele atendia os pacientes dele e na própria clínica, no próprio atendimento do consultório, né, ou na clínica, ele formulou a sua teoria.
Então, foi da prática para a teoria. Isso aí, então, é da psicanálise, né? Então, vamos ver mais. Vou te Exatamente. falar. Sim. E ele fala, então, também que o inconsciente nosso tem duas pulsões, né? Tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida, o indivíduo, então, ele tem uma atitude mais pesando a segurança, buscando preservar mais a vida. E já a pulsão de morte já é ao contrário, né? Que é um comportamento mais autodestrutivo. E a psicanálise, então, ela tem um efeito, vamos dizer, que... Um efeito, não diria efeito, qual que é uma outra palavra que me fugiu? O fenômeno? Seria mais ou menos assim, na terapia, o resultado é mais a longo prazo. Não é, Sim. não é tão rápido, sabe? Porque o foco, ele é no passado, né? Então, como que você vai identificar se o seu terapeuta, se ele é psicanalista, por exemplo? Se ele tiver muito focado no passado, na vivência, relação com os pais, em sonhos também, é psicanálise. É uma tendência muito grande de ser psicanálise, né? Porque o Freud também, ele viu uma forma de tirar, de estimular as pessoas a tornarem consciente algumas coisas que eram constrangedoras e dolorosas através da fala, né? Então ele estimulou isso através da fala. Então ele descobriu que com a fala se cura, né? Então é a cura pela fala. E através do sonho também, o Freud, ele afirmava que nos sonhos a gente exterioriza de forma, lembrei dessa forma, DDC, de forma dramática, deslocada e condensada. Porque como é uma coisa que foi reprimida, né, que foi ali guardada na gaveta, que era constrangedora e dolorosa, que nós não tínhamos a capacidade de lidar com aquilo, então ela sai dessa forma, sai de uma forma dramática, deslocada e condensada. Dramática no sentido assim, tô devendo a Maíra, e eu chego e sonho que a Maíra tá correndo atrás de mim com uma faca. Tipo, ela tá me cobrando, mas não dessa forma. Então é uma forma dramática que aparece no sonho. E deslocada, às vezes não é a Maíra que tá me devendo. Por exemplo, é meu pai. E eu sonho com a Maíra. Tipo, desloca, né? Então, e qual que eu falei? Condensada também. Às vezes é uma situação bem extensa e se torna em bem pouco tempo ali, como se fosse uns 5 minutos ali no sonho, ali 10 minutos ali, um exemplo, né? E, Sim. bom, o que eu tinha para falar da psicanálise, acho que foi isso, foi a cura pela fala, é importante, e de ego e superego, também é uma teoria da psicanálise, que é, por exemplo, assim, o ego, né, para muitos, para o dito popular, vamos dizer assim, o ego, ele é, por exemplo, orgulho, né? Sinônimo de orgulho. Na psicanálise, não é bem assim, não é tão simples assim, né? O Freud fala, então, que o id são os nossos desejos mais primitivos, né? Nossas vontades mais primitivas aí. Que seria como se fosse, assim, a nossa parte, assim, que fala com a gente, sabe? Tipo, não, que fala não, vai. Que fala aí a esquizofrenia, né? Fui mal nessa colocação. Mas eu falo assim, seria como se fosse o nosso diabinho, né? Isso. Já e o superego é o anjinho. O anjinho, isso. Aí o ego ficaria entre os dois, né? Seria a parte mais realista da coisa. Um exemplo assim, Exato. Vamos jogar para alimentação, colocar o curso de nutrição clínica em prática aí, prima. Então é assim, o id fala assim, come todo esse lanche, essa batata e refrigerante. O id. O superego, não, cuidado, você tá de dieta, faz mal para a saúde, pode te causar essa enfermidade, essa outra e essa outra. Aí o ego vem e dá uma balanceada aí, fala, não, o que você pode fazer? Sim. Come meio pãozinho e ao invés de refrigerante, toma um suco. Entende? Meio que dá uma Ele vai mediar. É uma parte mais realista aí, né? Se torna uma parte mais realista, né?
Isso mesmo. Isso aí, Má. Tem mais alguma coisa para complementar da E psicanálise? vale receitar que esse método, né, de conversa que o Freud usava é o método de livre associação, né, no qual a gente vai falando coisas, né, coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e é por esse método que o próprio paciente, juntamente com o terapeuta, com o psicanalista, vai inferir, entender, interpretar e auxiliar o paciente, né? E uma coisa legal de ressaltar, primo, é falar um pouquinho como que é o atendimento clínico na abordagem da psicanálise, né? Geralmente o atendimento é feito no divã, que é o que a gente mais vê nos filmes, né? E às vezes os pacientes se frustram quando chega no consultório e não tem o divã. Primo, Agora é por tem isso, uma gente. cama, né? Eu já vi também análise psicanalista em uma cama, assim, sabe? Sim. Gente, divã não é exclusivo, né? Tem pessoas que gostam de usar, mas normalmente são psicanalistas que usam, porque para poder fazer esse método de livre associação, a pessoa tem que estar o mais confortável possível, ela tem que estar serena, né? Na medida do possível. Não bem serena, né? Porque se você está procurando terapia, você não está sereno, mas estar relaxado, à vontade para falar, né? Para falar de uma forma livre. E aí, o Freud, na época dele, ele era bem radical, ele ficava de costas. Hoje em dia, o psicanalista, ele fica de frente ou de lado, né? E a pessoa senta ou deita no divã. Hoje em dia, até tem psicanalistas que não usam divã, mas a via de regra, o que a gente mais conhece é usar o divã. Acho que da psicanálise é mais isso. Sim, Pra complementar. só para complementar aí, essa livre Uhum. associação que você falou, só para colocar numa linguagem mais simples aí, para quem não está acostumado com as linguagens Sim, técnicas, né? Por exemplo, o cara senta, o paciente senta e o terapeuta pega e fala: o que você está pensando? Qualquer coisa que ele estiver pensando é passível de análise, né? E que pode, sim. é bem provável que exteriorize muitas coisas, né, do inconsciente, ou seja, que se torne consciente conforme a interpretação, mas não é só associação livre, fala o que vem na sua mente e é isso, já é uma análise. Não, tem todo um método, toda uma observação aí, né? Tem um direcionamento, né, daquilo que o paciente está trazendo. Não é falar, ai, come pizza de queijo, não, isso não tem significado, né? Tem toda uma. Certo. Então, essa é a psicanálise, então. Fechamos? Mais alguma coisa, Pri? Sim. Acho que tá tudo certo com a psicanálise. Se alguém tiver alguma dúvida depois, mandar pra Eu não tô gente. conseguindo, eu não tô conseguindo ler direito aqui, aparece muito pequeno, muito pequeno. Ó, o Douglas falou, Sim, qualquer. eu vi na cama, não tinha divã. Douglas, estava mesmo na terapia, Douglas? Brincadeira. Serginho, tudo bem? Se mais, deixa eu ver, não vai dar pra Robinson, Daniel, Serginho de novo. Mas aí qualquer coisa, prima, a gente pode pedir pro pessoal mandar inbox pra gente que a gente responde depois também, não tem problema. Sim, sim. Ó, o Serginho, ele é psicanalista aí, ele atua também na nova medicina germânica. Tô curioso para saber sobre, ele falou que vai me compartilhar. A faca é um Legal. calo. Sim, sim. O Freud também, ele afirmava que o nosso comportamento também, ele era, ia falar motivado, não era essa palavra, mas é determinado também pela energia psicossexual também, né, prima? Sim, sim, tinha um pouco a ver com a teoria, mas as pessoas levavam muito, até porque ele foi muito condenado na época, enfim, por Sim, questões religiosas e tal. Mas essa questão sexual que o Freud dizia não era exatamente, né, o sexo, a relação sexual em si, mas sim as pulsões do indivíduo, né, os desejos, a energia, o afeto, né? Um que fala muito sobre isso, mas aí ele muda um pouco o contexto, em vez da energia sexual, talvez ele coloca o afeto, é o Bowlby, ele é um psicanalista infantil, mas ele fala que todo ser humano precisa de afeto, né? Então era
nessa situação que o Freud queria dizer, que todo ser humano precisa e necessita de afeto, né? E não é um É. afeto só romance entre homem e mulher, que às vezes as Também, né? pessoas na Piaget, época e até hoje acham. né? Oi? Jean Piaget também afirmava, né, que É, o Piaget era tinha muita psicanalista criança com também, se eu não me afeto, né? engano. Criança com medo de perder o afeto dos Sim, pais, ela entendia a ter um sim. comportamento mais adequado, vamos dizer assim, né? Inclusive, até as fases, né? Acho que não cabe, assim, a gente entrar, porque senão a gente está dando uma aula de psicanálise, não é esse o intuito, é só explicar um pouco de como funciona o Depende bastante atendimento coisa. nas abordagens. Sim, Mas os estágios do desenvolvimento para o Freud tem muito a ver, né, com isso, mas não numa forma sexual, mas sim de uma forma de afeto mesmo. Quanto o bebê necessita de afeto nos primeiros anos de vida. sim, sim. Ah, e tem uma coisa, tem um termo da psicanálise chamado transferência, né? E que pode ser usado em E, outras terapias também, outras abordagens, né? exato, Que tem a ver com o sim, afeto, né? exatamente. Então, a pessoa, o indivíduo, o paciente, ele... A análise só é possível se ocorrer a transferência. A transferência que é o paciente, ele vê o terapeuta como uma pessoa confiável, né? E uma pessoa que pode solucionar o problema dele. Então, ele vê como se fosse algum ente querido, pode dizer assim, Primo? Sim, é, sim. E tem que ser até um certo ponto. Na psicanálise ele é muito importante, nas outras terapias tem um certo limite, porque às vezes essa transferência pode ser algo um pouco negativo também. De repente, vou dar um exemplo. Eu tenho problema de autoestima, me sinto gorda, e aí eu vou numa psicóloga que é muito magra, que tem um estilo que talvez eu almejo, e aquilo eu transfiro toda a minha frustração da minha autoestima na psicóloga. Justamente. E aí eu não me sinto bem fazendo terapia com ela. Então aí, Sim, sim. então tem os dois pontos, assim, né? Com E certeza. tem a contratransferência, que aí já é um pouco ruim dos dois lados, que é quando o terapeuta transfere algo dele para o paciente. Então, a gente pode pensar, talvez, eu perdi a minha mãe e o meu paciente que veio também, e aí aquilo me afeta de uma forma que eu não consigo atendê-lo, porque mexe muito comigo. Aí encaminha, né, prima? Encaminha E para aí o pode ser terapeuta, né? feito um encaminhamento. Exatamente. Sim. Isso aí, acho que finalizamos então, psicanálise, né? Sim, é que a psicanálise é a mais extensa. Não que as outras não sejam, né? Mas ela é mais complexa de se explicar, porque tem muito conteúdo, né? E é muito interessante. Sim, sim. Então, só para finalizar a psicanálise, então, não para você ser um psicanalista, você não precisa de ter uma graduação, né? Um curso aí, acho que eu já vi curso de 3 meses, 2 meses, você fazendo esse curso já te intitula como tal, né? Mas é claro que assim, conforme ocorre o atendimento clínico, sempre tem que buscar, né? Buscar mais conhecimento. 2 meses, 3 meses, não te capacita para tal, né? Mas te titula como tal, né? Te intitula. Sim, na universidade a gente tem um ano inteiro estudando a teoria, a gente estuda isso em outras matérias sobre a psicanálise, a gente estuda no estágio quem escolhe, né, atuar com essa área, então a gente usa muito psicanálise. Você pode fazer um curso também de 9 anos pela Associação Psicanalista, cada estado tem a sua, e aí ele leva 9 anos, isso te gradua de certa forma, não é uma faculdade, é um curso, porém você pode se tornar um psicanalista, E, mesmo sem ter feito e psicologia. outro canalista, né? 9 anos, né, prima? Específico, É, isso, né? 9 anos de estudo. Sim, é. Então vamos para o próximo ponto. O próximo é uma outra abordagem chamada Compor- comportamental, né? Ou behaviorismo, né, prima? Isso, exatamente. O behaviorismo, você quer falar, primo? Antes, Pode. alguma coisa? Acho que eu falei bastante já. Pode falar. Tá. Eu falei bastante, O pode. behaviorismo. Antes complemento. Tá, qualquer. Beleza.
O behaviorismo, ele surgiu com o Skinner e o Pavlov. Parece nome de pavê, mas não é Pavlov. Eles, eles identificaram que, por meio de uma análise comportamental, ele poderia extinguir ou melhorar certos comportamentos que eles julgassem desadaptativos. E como eles conseguiam fazer isso? Com alguns experimentos. Então, tem um experimento de um rato, no qual ele estava tentando ensinar um rato a pegar a comida. Inclusive, a gente tem que fazer isso na faculdade. Ô, prima, É. você... Não sei se você tem boas lembranças dessa fase. Então, eu condicionei o rato pelo computador, né? Digitalmente falando. Sim, eu também, sim. A gente também, é. Mas tem Ah, algumas universidades, isso que eu ia falar, pode falar, desculpa. sim, tem algumas, imagina, tem algumas universidades que eles usam o rato. Eu acho muito, não sei se porque eu não gosto de usar animais, assim, apesar que para a ciência é muito importante, e a psicologia é uma ciência, né? E o comportamento, o behaviorismo, ele é muito útil na área, né, comportamental também de animais. Eu tinha uma professora que ela se graduou, ela participou da segunda turma da USP de psicologia. Às vezes ai, saudade, né? Maria José. E ela fez um estudo com abelhas. Eu nem consigo imaginar como você faz para modificar o comportamento de abelhas. Mas, fazendo sentido, voltando ao experimento do ratinho, que eu acho que vocês vão entender um pouco, o Pavlov queria tentar fazer o ratinho comer, só que para comer ele tinha que apertar uma alavanca. Para apertar essa alavanca, a gente tinha que condicionar, que foi uma palavra que o Romildo falou. O que é condicionar? É eu tentar modificar o comportamento dele. Então, se ele ia numa direção X, então ele poderia ou levar um choquinho ou não conseguir pegar a comida. Então ele ia tentando até ele conseguir o método. Então o behaviorismo, ele usa um método muito repetitivo, né? Um exemplo também muito bacana, que eu acho que pelo menos as pessoas um pouco mais velhas ou da nossa idade, primo, vai lembrar da Super Nani. Ela era um pouquinho behaviorista, porque ela condicionava as crianças. Então, se ela fazia algo de errado, ela acrescentava uma punição, né? Ou colocava de castigo, ou tirava alguma coisa da criança. Se ela fazia alguma coisa certa, ela acrescentava um reforço, que é o reforço positivo. Que pode ser um elogio, que pode ser uma brincadeira, que pode ser dar um docinho, fazer um passeio com a criança. Então, a análise, né, o comportamento, ela trabalha essa análise de comportamento buscando uma mudança comportamental que está desadaptativa. A gente usa muito também a área comportamental para trabalhar fobias. Então, como que a gente faz para trabalhar fobia? Por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Então, eu vou treinar isso. Vou tentar trabalhar esse meu medo. Então, eu vou usar métodos que vão fazer com que esse medo vai se extinguindo. De que maneira? Né? Reforçando ele. Primeiro, começando aos pouquinhos, né? Você vai lá, faz um treinamento. Nem que você sente só no carro. Depois você vai lá, a gente faz, né, aproximações. Você vai lá e abre a garagem. Depois você vai lá e tira o carro da garagem. Você vai fazendo isso. Com isso, você vai observando de uma forma, né, do seu comportamento que você está conseguindo lidar com o medo até você conseguir voltar a dirigir. Né? A gente usa também reforçadores positivos, que alguns relaxamentos que a gente faz para que o indivíduo, antes de ir lá e tentar entrar no carro, abrir a garagem, tirar o carro da garagem, dar a volta no quarteirão, ele consiga realizar. Mas basicamente o behaviorismo é isso. Sim, Pode falar, você quer complementar alguma coisa? Um caso clássico aí foi do Pavlov, né, que você citou aí, que Sim. foi o condicionamento lá do cachorro, né? Ele apresentava. Foi do cachorro, eu falei errado. Não, Verdade. você falou certinho do rato, mas o do rato foi o Skinner, né? O Pavlov que foi o do Foi com o cachorro. Skinner, Então, o Pavlov fez o cachorro. então é assim, existem então os estímulos
neutro e existem os Sim. estímulos que nos causam alguma... Tira a palavra aí, prima, que eu esqueci. Os estímulos neutros, eles causam, às vezes, alguma desadaptação ali naquele ambiente, né? Porque a comportamental vai dizer que a gente é um produto do nosso ambiente. Então, a gente recebe vários estímulos, né? Sim, sim. E aí tem os estímulos neutros, tem o reforço positivo, tem o reforço negativo também, que não tem nada a ver com ser positivo ou negativo, mas o reforço positivo ele acrescenta, o reforço negativo ele retira. Então, por exemplo, se eu quero ensinar o meu cachorro a fazer o cocô naquele determinado lugar, então eu retiro alguma coisa dele para que ele consiga, ou eu posso acrescentar alguma coisa. Então, quando ele faz cocô no tapetinho, eu dou um biscoitinho. Sim, sim. Aí a gente fala de animais, fala, mas como que a gente faz isso com o ser humano? É É, apresentando justamente reforços, né? A comportamental ela é muito eficiente com crianças, principalmente as pequenas, porque a gente trabalha muito o comportamento delas, porque normalmente o que vem na clínica com crianças, né, pelo menos assim de 4 até 9 anos, são questões de comportamento muitas vezes. Então a gente é muito útil a abordagem comportamental. aí, assim, só para enfatizar, então, a diferença da comportamental para a psicanálise, a teoria da comportamental, que é o behaviorismo, né, ela foi criada através de experimentos em laboratórios. Lembrando que laboratório não é aquilo que algumas pessoas pensam que é aquele ambiente todo esterilizado, todo, né, com vidro, com os líquidos dentro, não. Ambiente é onde tem um controle sobre os estímulos, poderia dizer assim? Isso, exatamente. É Um controle isso. sobre os testes. Isso, então, e o Sim. comportamento para o behaviorismo, para essa abordagem comportamental, ele é determinado por estímulos do meio, né? Então é bem isso que você falou, né? Sim, Então é assim, se o sim, paciente ele vem na nossa clínica assim para a gente tentar solucionar ou suavizar ou sei lá ou buscar qualidade de vida, porque nem sempre se consegue a cura, né? Vamos dizer assim. sim. Então a gente trabalha com os estímulos, né? E o Skinner ele afirma que é mais eficiente e eficaz quando você tem um reforçador positivo. Porque quando você dá o Exatamente. reforçador negativo, por exemplo, seu filho, por exemplo, pegou e derrubou água aqui no tapete do quarto. Você vai, geralmente, se dá o reforço negativo, né? Se É, eleva a voz, né? Ou fala-se palavrão, não vai fazer mais isso. Ou pior, batem na criança, né? Se agridem a criança. O que hoje é é. considerado crime, né? Não se pode mais bater. Sim, Não se pode mais bater. exatamente. Então, Tem a lei da palmada, exato. então Mas aí, isso que você falou da palmada seria uma punição, no caso. isso. O que Skinner não concorda. Ele fala que não é eficaz para condicionar o comportamento. Porque Exato. pode ser que é bem provável que ganhe a curto prazo, mas o indivíduo longe da sua presença ou mais para frente pode ser que se repita, sabe? Então ele fala que o Exato. Skinner ele afirma que é mais eficaz quando a gente reforça positivamente. Um exemplo, olha filho, se você passar de ano, eu vou te dar um videogame. Aí tem pessoas que falam, mas a criança ela pode se tornar interesseira sempre quando ela quiser alguma. Quando quando eu pedir alguma coisa para ela vai querer alguma coisa em troca. A resposta é não. Por quê? Quando você estipula, né, faz um plano, um planejamento, né, com a criança, fala, olha, se você passar de ano, eu vou te dar o videogame, e ele começa a ter a postura, o comportamento de estudar mais, se dedicar na escola, não faltar, ele, além daquele estímulo, que vai ser uma consequência ganhar o videogame,
ele vai ter outros estímulos, né? Estímulos positivos, elogio da professora, elogio dos outros alunos, elogio dos pais, sabe? Então, isso por si só já são estímulos também. Então, E pode pode falar, falar, pode falar. desculpa. Não, eu só ia complementar que você não precisa necessariamente dar um videogame, uma coisa assim, mas pode ser ter, por exemplo, você fazer uma brincadeira diferente, você passear mais, dedicar mais tempo para o seu filho também, Isso. é algo reforçador. E o elogio também é muito Nada, reforçador. nada melhor, Maíra, até melhor do que os terapeutas, são os pais que têm a sensibilidade de saber o que é estímulo positivo para pra aquela Exato, criança, né? sim, Porque, às vezes, por exemplo, se você teve algum comportamento adequado, e eu pego e te elogio na frente de todo mundo, para você, às vezes, pode ser que não seja um estímulo positivo, porque você é tímida, um sim, exemplo, tá? Você é tímida. Já para mim, não. Para mim, é um puta estímulo, entende? sim, Então, exatamente, então, quem tem que ter a sensibilidade são os pais, né? E então, tá comprovado, então, segundo é comprovado cientificamente aí, que quando você reforça positivamente, como você falou aí, não somente como um bem material, mas um elogio, se a pessoa não for tímida, né? Aí tem que ver cada caso aí, né? você pode fazer o elogio só pra ela também, né? Pode ser também, boa solução, é mais barato, não precisa dar o videogame, né? É, mais barato. Você Né? tá querendo encarecer o bolso das pessoas, assim. Boa. Então, aí assim, Skinner, então, ele afirma que quando você dá o reforço estímulo negativo, que é a punição O em si, reforço, isso, a punição. isso. Ele reforça, né, negativamente, vamos dizer assim. Então, quando você aplica então o estímulo negativo, você ensina como não fazer, sabe? A criança como não fazer aquele comportamento, mas tem diversas formas de não fazer. Então, sempre ele vai fazer por exemplo, sempre vai fazer alguma coisa que não é o comportamento adequado e vai ganhar sempre punição, sem contar que, assim, com a punição, é, pode, pode vir a ter, a criança pode vir a ter mágoa, né? Angústia, ódio, raiva e muitas outras coisas, né? E muitas outras coisas, o que não é legal, né? Se for muito frequente isso, pode impactar na segurança da criança, na estima. E sabemos o quão importante que é, né, Maíra? O indivíduo em si, quando adulto, ter uma estima alta, ser seguro, sabe? Isso daí tem muito impacto positivamente na vida profissional, nos relacionamentos aí, né? Em geral, aí, relacionamento Sim, amoroso e tal. E com a família também, né? exatamente. É. Sim, verdade. Sim. Bom, acho que Skinner e behaviorismo comportamental, fechamos? Ô, Sim, eu gente, não acho tá que sim, dando pra mas só ler, pra. aqui tem muita coisa. A TV é aberta, sabendo escolher, tem coisas boas. O Douglas comentou, diz, nesse método serve para o meu medo de gato. Boa. Então, aí assim, Pode sim. ó, vou dar uma, eu ia falar sessão de terapia, não, né? Vou dar uma dica, tá? Mas depois faz o Pix aí, tá, Gislaine? Brincadeira. É assim, ó, a gente faz associação, né? O exemplo que a Maíra falou sobre, por exemplo, medo de gato, vai. Então, o medo de gato, a gente começa a enfrentar isso aos poucos com algum estímulo positivo. Ou seja, a pessoa que você mais gosta na sua casa, por exemplo, seu pai, Gislaine. Então, o seu pai vem com o gato, coloca para tocar a música que você mais gosta no sofá preferido seu, que você gosta de sentar, por exemplo. Então, são diversos estímulos positivos, sabe? Contra aquele que você tem aversão. Então, vai se trabalhando muito com isso, sabe? Aí passa as outras coisas a associarem aquele estímulo que é aversivo para você, né, Má? Você vê outra também? Outra... Exatamente. Sim, sim, a gente usa muito, né? A gente não, porque eu não sou comportamental exatamente, mas a comportamental usa muito de fazer associações com coisas que possam
de trazer alívio. Assim como também coisas que possam ser aversivas para a gente, pode, pode fazer com que a gente modifique o nosso comportamento, né? Então, assim, para separar um pouco a psicanálise do behaviorismo, que foram as duas grandes não, mas foram as primeiras a surgir, teorias de tratamento clínico, porque a psicologia, perdão, não é só clínica, né? A gente está em várias áreas, mas a gente está falando de clínica. Então, o behaviorismo e a psicanálise foram os primeiros, né? É que a psicanálise estuda o inconsciente e a livre associação, o fenômeno, né, o inconsciente, e usa o método da livre associação. O behaviorismo comportamental, ele utiliza a análise de comportamento e o método é tentar modificar esses comportamentos. Através dos estímulos, né? Quando os fazem mal. Através dos estímulos, isso. De identificar o que pode ser reforçador, o que pode ser aversivo, exatamente. Mas essa pessoa que falou que tem medo de gato, vai procurar uma terapeuta comportamental que vai te ajudar bastante. Aí, ó, pronto. Já sabe agora, Dani, qual que é a abordagem terapêutica que vai te ajudar nisso daí, né? A Sol colocou aqui, escreveu aqui, Maíra, reforço positivo e negativo é muito bem-vindo no atendimento com adolescentes. Super uso. Só uma coisa importante aí. Legal. Só uma coisa importante. O Skinner, então, ele super desaprova a agressão de criança, né? Por causa de todos aqueles fatores que eu falei. Você punindo, então, com agressão, você ensina, então, a criança de que ela pode conseguir as coisas com a agressão também, né? Além de ensinar como não fazer e criar um monte de coisas. Ódio, angústia, ou até depressão também, revolta e tal, né? Pode falar. Que o método da comportamental, do behaviorismo, que vai voltando as coisas da faculdade, gente, porque eu tive que desenterrar do baúzinho ali, porque depois que você se forma, você se foca mais em uma área, né? Mas uma coisa importante, interessante que isso que você falou, Romildo, me lembrou da modelagem, porque para comportamental, para o Skinner, ele se baseia muito na modelagem. O que é modelagem? Eu copiar aquilo. Resumindo, tá? Não é só isso, mas é eu copiar aquilo. Então, se eu agrido meu filho, por exemplo, ele vai estar copiando aquilo, de achando que isso é normal. Tanto que a gente vê isso para outros comportamentos também, né? Se eu vivo numa família que grita, que fala muito alto, que xinga muito, você pode ver, quando a criança fala um palavrão, uma criança muito pequena, pode ter certeza porque ela aprendeu às vezes em casa, não é na escola não. Porque às vezes ela nem vai na escola. As crianças tendem a muito, né, a se espelharem no pai. Exatamente, que é a modelagem. Sim. A grosso modo, claro que a modelagem não é só isso. Skinner também, ele fala que justifica a agressão só em uma exceção só, que é, por exemplo, se a criança estivesse atentando, colocando em risco a sua própria vida ou a de outra pessoa. Essa é a única exceção que ele coloca como justificável para agredir mais moderadamente, vamos dizer assim. Mas esse moderadamente é subjetivo, né? É muito subjetivo, né? Mas isso Skinner foi lá do meio do século XX, né? Hoje em dia já não é, já tem o ECA aí há 30 anos. E hoje é crime. Agredir gente, seus filhos. Exato. Hoje é crime. Tem a lei da palmada, que acho que é de 2014. Não lembro exatamente o ano, mas é recente, a lei da palmada. Então, agredir o filho é crime. E realmente, gente, não ensina nada, né? Depois a gente vai ver várias pessoas do desenvolvimento infantil que falam, teóricos, que agressão não ensina nada, que punição não ensina nada. Então, olha, você aí que agride o filho achando que a moda antiga, achando que está educando, não está. Não. Tenta fazer o contrário, né? Se ele tem um comportamento adequado, você reforça, nem que seja com bem material. Ele não vai ser uma pessoa interesseira. Não vai. Por causa dos outros estímulos, né? Que ele terá com aquele comportamento adequado. Então, deixa eu ler, peraí. A Sol, reforço positivo e negativo é muito bem-vindo no atendimento com adolescentes, super uso. Boa, legal. Dudu tá por aí. Bairros. Tainá. Oiê. Não dá pra assinar pra todo mundo, gente.
Serginho, Tolesano, Santos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta só, porque ele não vai subindo as frases aqui, tem que subir um por um. E às vezes aparece o Tem teclado que aqui. ir arrastando. É, Sim, e é muito pequenininho, né, celular. A próxima eu vou ver se eu sim. consigo transmitir pelo notebook. É isso, gente. Me desculpa se eu não consegui ler tudo aí, tá? Qualquer coisa vocês mandam inbox, gente, que a gente responde. É isso, boa, boa. Qualquer dúvida, isso aí. Então, finalizamos, então, a live não, a parte de A parte comportamental de de empreendedorismo. psicanálise e comportamento. Isso. Agora vem o humanismo, certo? Agora vem a TCC, ou deixa eu ver. Não, humanismo, Ah, humanismo. Nós combinamos uma humanismo. coisa e fizemos outra, é verdade. Não, sim, tranquilo. É, isso aí, humanismo, humanismo. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Ô louco, meu, brincadeira. É. Então, vamos colocar aqui, humanismo. Enferrujar. Bom, a abordagem, né, humanista, ela é uma abordagem, falar bondade, ó. A psicanálise interpreta isso daí, né? Interpreta essa Ato falha daí, falho. fala que é do inconsciente, né? Então, Sim. a abordagem, então, ou linha de psicologia aí, a humanista, ela é uma abordagem com foco na pessoa. Ela busca, então, o foco maior, então, é ter empatia pela pessoa em si, né? E ela também usa o método fenomenológico. Como que é esse método fenomenológico? É assim, é função do terapeuta, da, da humanista, a mais conhecida é a Gestalt, tá? Da humanista, a mais Sim. conhecida é a Gestalt. Então, com esse E método, a fenomenologia, que também também é um método, é, também é, é uma linha de abordagem. isso, é um método que se usa também na Gestalt terapia aí, né? Então, isso. Então, a fenomenologia, então, você como terapeuta, você usando esse método fenomenológico, saiu a palavra, ufa. É assim, você vai mostrar para o indivíduo que ele é um ser no mundo, ou seja, que ele é um protagonista e que tem diversas oportunidades para ele. Tanto que uma das origens da Gestalt terapia é o Zen budista. Por que eu estou falando isso? Tem uma das filosofias clássicas aí do budismo, que quando a pessoa tem um sentimento de vazio, tipo, perdi o emprego, perdi a namorada, quando a pessoa tem esse sentimento, para o budismo, é uma oportunidade a ser preenchida. Então, é muito semelhante à teoria aí da abordagem da Gestalt terapia, né? Que é um ser atuando no mundo com um monte de possibilidades, entendeu? Então, cabe a gente, terapeuta aí da Gestalt terapia, incentivar, né, estimular ele a atuar, o indivíduo, né, o paciente a atuar no mundo e ter a visão de que tem muitas oportunidades e que tem uma lacuna que pode ser preenchida assim, sabe? Pode arrumar outro emprego, pode conhecer uma outra pessoa, né? Então, cabe a gente. E um dos precursores aí é o Carl Rogers e o Abraham Maslow, que é o da humanista, né? Maslow, grande conhecido aí para quem fez cursos aí na área corporativa de administração aí, que tem a teoria das A necessidades pirâmide. e tal. Uhum. Vi muito isso. Muito bom, muito bacana. Então na humanista, somente Carl Rogers aí, ele enfatiza que o comportamento do indivíduo ele é determinado pela vontade de crescimento do indivíduo, sabe? Então, eu esqueci a palavrinha, acho que é atualizante, não, acho que é uma coisa assim. Bom, enfim, é uma vontade de crescimento que o indivíduo tem, sabe? Então, esse é o comportamento é a determinação do comportamento do indivíduo, né? Para Carl Rogers aí na humanista, sabe?
Outra coisa também que tem muito na humanista é que o paciente ele tem uma interação colaborativa. Não é como em algumas abordagens aí da psicologia que eu faço a intervenção, né? E eu falo, ó, pode fazer assim, 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 né? Não. Em conjunto, ó, o que podemos fazer? Como que você acha que você pode atuar nessa área da sua vida, profissionalmente, ou em relacionamento e tal, né? Ou seja, como que eu posso dizer? É uma interação mais horizontalizada, né? Da humanista. E eu foco na pessoa. É isso. Sim, é como se fosse terapeuta e psicólogo fossem, perdão, paciente e psicólogo fossem trabalhar de uma forma colaborativa, né? Os dois. Isso. Boa. É isso aí. Então agora vamos para a tão esperada, né? Então finalizamos esse tipo de abordagem, falamos da psicanálise comportamental, que é a behaviorista, e falamos agora da humanista, né? Abordagem humanista, e agora a tão esperada TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então só para fazer uma Esse nome introdução, é a Maíra gigante. que vai falar sobre, né? Nada mais ela do que psicóloga formada e que atua na clínica com esse tipo de ferramenta, esse tipo de método, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, então, ela é um tipo de abordagem que o que determina o comportamento da pessoa são os pensamentos e as emoções, né, Maíra? Diferente das outras, né? Diferente da psicanálise, que é o inconsciente, a vivência na infância, diferente da comportamental, que são os estímulos do ambiente, né? E diferente também da humanista, que o foco é na pessoa, né? Sim, isso. Diga, mas desculpa. Posso falar? Então, vamos lá, imagina! Pode. Mas foi ótima essa introdução. A terapia cognitivo-comportamental tem esse nome comprido, mas vocês vão ver que é bem mais simples de entender. Ela foi criada pelo Iron Beck, que faleceu inclusive ano passado. A gente tinha esse privilégio de ter o nosso teórico conosco e produziu imensos livros, vários títulos para nossa teoria. E o que consiste, né, a teoria dele? Na verdade, o Beck, ele era psicanalista e ele rompeu com a psicanálise avaliando os pensamentos das pessoas que estavam em depressão. A partir daquele pensamento, ele descobriu que muitas pessoas deprimidas tinham pensamentos que não necessariamente eram pensamentos concretos, não eram coisas que talvez que iriam se realizar. Foi aí que ele começou a perceber que talvez se as pessoas identificassem os seus pensamentos e analisassem eles, elas poderiam melhorar. Então a gente tem a nossa primeira tríade aí, que é um tripé, né? Tríade é esse nome bonitinho que a gente usa, mas é um tripé da psicologia cognitivo-comportamental. Cognitivo vem de cognição, de pensamento. Penso, sinto, me comporto. Então, o meu pensamento vai fazer com que eu me sinta de uma determinada forma, vai me fazer com que eu me comporte daquela maneira. Então, eu vou dar um exemplo prático. Estou estudando para uma prova. Começo a ter pensamentos. Não vou conseguir, não vai dar certo, não vou bem nessa prova, não sou boa o suficiente para essa prova. Esses pensamentos vão me gerar uma emoção, que eu posso classificar como ansiedade, por exemplo, que é muito comum. Essa ansiedade pode fazer com que eu tenha uma série de comportamentos. Ou eu estude mais, que aí a gente vai avaliar comportamentos adaptativos e desadaptativos, né? Por isso que é cognitivo comportamental, porque a gente utiliza, não é que é uma mistura, tá, gente, de linhas, mas a gente estuda um pouco do comportamento, a gente não faz análise, mas a gente avalia um pouco, porque às vezes a forma como eu me comporto tem a ver com o meu pensamento, com o que eu estou sentindo. Então, voltando para o exemplo. Eu estou pensando, né, que eu não sou capaz, não vou dar conta, me sinto ansiosa, eu posso me comportar. Ou continuo estudando muito, ou eu fecho o livro. Se eu fecho o livro e não estudo,
eu vou lá e faço a prova, eu realmente vou mal, eu vou confirmar aquele pensamento que eu tive. Só que vamos avaliar agora o pensamento, né? De repente, essa matéria é uma matéria que eu sempre tirei notas boas, que eu estou entendendo. Pode ter muitos conteúdos? Pode. Porém, eu estou conseguindo compreender. Então, qual a possibilidade de que esse pensamento é verdadeiro? Então, aí a gente faz essa análise, né? Isso é bem grosso modo, gente. Mas a gente chama esses pensamentos de pensamentos automáticos. O que são esses pensamentos automáticos? São pensamentos que eu não peço para eles virem, mas eles invadem. Sabe quando você está lá lavando a louça e de repente você pensa, nossa, será que meu amigo ficou bravo comigo porque ele nem falou bom dia? Você está no elevador e de repente você pensa, nossa, meu chefe, será que ele vai pegar no meu pé porque eu cheguei atrasado? Esses são pensamentos automáticos. E aí cabe a gente analisar e identificar se esse pensamento é verdadeiro ou não. Maíra, a terapeuta, a gente que faz, que é estudante ou que é terapeuta mesmo, a gente precisa fazer terapia, a gente precisa ter supervisão também, né? Nos atendimentos. Ah, sim, esse é um outro ponto. A minha terapeuta, não sei se ela está presente aqui, não deu para acompanhar. Ela me fala muito uma palavra que chama-se catastrofizar, né? Então, essa catastrofização, ela é uma distorção do seu pensamento, é um tipo de distorção. Sim. Então, o que é catastrofização? De repente, eu cortei o meu dedo, ele tá doendo, mas aí eu começo a pensar, mas será que essa dor é normal? Será que, de repente, esse corte não pode, de repente, causar uma infecção que vai fazer com que eu possa ser internada? Eu vou catastrofizar uma situação que talvez não cabe, não é lógico eu catastrofizar. E essa catastrofização, agora que engasgou, ela pode ter um relatório ao meio, a minha pessoa e ao outro, né? Então tem essa tríade aí também, né? Então, acho que uma palavra clássica aí também, uma frase clássica da TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, com relação ao comportamento, é assim, não é a situação em si, mas como você interpreta, por causa daquilo que você falou, porque o pensamento, ele gera uma emoção e que influencia em um comportamento, né? Então é assim, por exemplo, mas eu só vou pensar então positivo. Dá? Não dá. Pensamentos negativos vêm. Agora, cabe a nós a gente colocar... Como lidar. Isso, a gente colocar combustível nesse pensamento positivo ou não. Exato. Ou tentar substituir por um positivo, ou então a gente racionalizar, né? A gente debater, outra palavra que a minha terapeuta fala muito. Vamos debater sentimento. Eu tô está na hora de dormir, poxa, amanhã eu vou ter que entregar, fechar tal produto, tal, conversar com tal cliente, aquela cliente assim, assim, assado, né? Então, eu debato comigo mesmo. É eficiente eu pensar nessa situação agora, na hora de dormir? Eu debato comigo mesmo, sabe? Né? O que vai influenciar, né, negativamente na minha vida se eu for ficar pensando essas coisas na hora de dormir, né? Eu mesmo fazer um debate comigo mesmo. Esse debate ou questionamento são muito importantes. Você falou uma coisa muito importante, Romildo, do pensamento positivo e negativo. Não é isso que a gente quer polarizar. Não tem nada a ver com pensamento negativo e positivo. Até porque, como eu falei, o pensamento ele é automático, ele é intrusivo. Então, não adianta eu falar, vamos fazer uma experiência, todo mundo aqui. Presta atenção, todo mundo na tia. Eu vou falar assim para vocês. Não pensem na bandeira do Brasil. Pensar. Conseguiu não vir a imagem da bandeira do Brasil? Conseguiu não vir? Não. Então, não tem como a gente deixar de pensar certas coisas, porque é automático, é um pensamento intrusivo. O que eu vou fazer é avaliar se esse pensamento tem uma chance de existir ou não. A gente pensa, e eu vi uma reportagem esses dias, infelizmente eu não lembro a fonte, mas eu vi. Lembrei, é da BBC Brasil.
que eles fizeram um estudo no qual eles catalogaram vários pensamentos de vários indivíduos, pensamentos que eram ruins, e avaliaram por vários anos. Tem isso da psicologia, porque a nossa pesquisa dura anos e anos, né? E aí eles perceberam que 90 e tantos por cento lá, para ser precisa, eu acho que 95, 96% daquilo de ruim que as pessoas pensavam não se concretizou. Eu costumo brincar também, né, com alguns pacientes meus, que se todo pensamento que a gente tem se realizasse, quantas vezes a gente já tinha ganhado na Mega Sena, né? Porque eu imagino que muitos de nós já jogamos e já pensamos, né? De comprar uma casa na praia, de viajar pro exterior, de não sei o quê, e não acontece. Então, nem sempre aquilo que eu penso vai se concretizar. Nem sempre. Então, deixa eu só ler vou tentar, tá terminando já. A Jusileide, faz tempo que ela escreveu. Desculpa, pessoal, nós nos empolgamos aqui. Ela falou, existe a possibilidade, como que é? Do paciente desistir do tratamento por não identificar com nenhuma abordagem? Existe sim. Existe, Mas muito, Freud inclusive. chama isso daí de resistência, né? Se está resistente, Sim, é mais desafiador para buscar-se a cura, né? Tem sim. que Mas, procurar uma terapeuta que ocorra a transferência realmente, né? Que você vê sim, ela como uma ponte para você chegar do outro lado, sabe? Se não tem, troca mesmo, troca de terapeuta, né? Ou para sim. pensar, Mas tem, será que é a terapeuta ou será que sou eu que estou muito resistente? Ou os dois, né? mas tem a ver, às vezes, né, com a abordagem. Tem pessoas que, às vezes, É, não se adaptam com o método psicanalítico, não se adaptam com a cognitivo-comportamental, né? sim, sim. Então, Sim, acontece muito isso. E aí você tem que, como o Romildo falou, né, buscar uma outra abordagem, né? Tentar outros métodos. Sim, o Jonathan, de Turvolândia, Minas Gerais, mandou boa noite aí, meu amigo. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Não vai dar para citar. Bom, é isso. E, bom, estamos quase finalizando. E eu tinha mais alguma coisa para falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Então, é E assim. a gente precisa. Então, uma coisa que podemos fazer aí, para a gente ter uma visão melhor de mundo, assim, vamos dizer, para a gente ter um enfrentamento melhor da situação, baseado naquela frase que eu falei lá, que não é a situação em si, mas como nós interpretamos, né, enfrentamos isso, a gente ter uma visão de protagonista mesmo, né? É falar, poxa, o que podemos fazer? E começar pelas palavras também, tentar mudar os pensamentos. As palavras, por exemplo, assim, nossa, tá muito difícil de fazer isso. Não, está desafiador, troca por uma palavrinha positiva, né? Nossa, eu não. Homem não presta, por exemplo. Alguns prestam, entende? Então, essas palavras que generalizam aí, nossa, hoje o meu dia no trabalho foi péssimo. Não, com certeza teve alguns momentos bons, entende? Então, tomar cuidado com essa generalização, com esses pensamentos, sabe? Pensamentos disfuncionais, né, Maíra? Que a TCC chama isso, né? Sim. Tem os disfuncionais e os distorcidos, né? Os disfuncionais são os que eles são verdadeiros, mas não ajudam a gente. E os distorcidos são aqueles que a gente faz o questionamento e a gente vê que eles não são verdadeiros. Sim, sim. E Desculpa, pode falar. não, pode falar. Não, eu ia falar, depois a gente tem que falar só um pouquinho de como funciona o atendimento, né, Sim, boa, é psicológico, isso que eu estava lembrando, independente né? das O pessoas. Walter E Vitorino aí escreveu muito bom assunto, meu amigo. Obrigado, querido. Obrigado. A Cris, de Recife, um abraço, obrigado pela participação. É isso, então a TCC, a abordagem, terapia cognitivo-comportamental, então você quer falar sobre, né, como que é o atendimento? Comparado à é, psicanálise, vai, tipo... falar no geral, né, do atendimento psicológico no geral. Sim, E acho que a gente esqueceu também de falar o que, que é uma abordagem, né? Uma abordagem é o tipo de forma como o terapeuta vai trabalhar. É como se fosse comparando com textos, né? Não tem a narrativa, a poesia, a crônica. Então a psicanálise, a psicologia, ato falho, né? Acho que eu queria certo ser psicanálise, estou falando toda hora, psicanálise e psicologia. a mudar de abordagem.
Não, 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 tô muito. Eu gosto muito da E psicanálise, ficou mas em peso aí do como um Nordeste, ó, hobby. Japaratinga, Alagoa, Serginho, o Beto de Alagoas, Canapi, cidade de Canapi. Oi, boa noite, a Patrícia, a Drica, olá, queridos, olá, querida. Fala aí, desculpa, mas continua. Imagina. E aí, a gente falando, né, a abordagem, ela é uma forma, uma ferramenta. Então, todas as abordagens que a gente disse, e são algumas, né, tem outras que, se vocês quiserem, a gente pode fazer, se der, né, um dia a gente faz uma parte 2, tem algumas que não são tão populares. As abordagens, elas são uma forma, uma ferramenta, uma forma de atuação, né? E cada uma delas tem uma maneira de avaliar o ser humano, o E comportamento, o lembrando que todas inconsciente. têm base científica, né? E são Exatamente, aprovadas pelo Conselho de Psicologia, né? Conselho Federal de Psicologia, né? exatamente, exatamente. Sim. A E aí, como Maria funciona? escreveu, valeu, Romildo, bons estudos. Fala. Ah, outra coisa que eu lembrei também, Má. Não, fala aí, desculpa. Te interrompi. Não, imagina. Não, pode falar. Você quer Então, falar assim, primeiro? lembrando que, diferente da psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, ela, então, o foco dela, como o nome já diz, cognitivo, né? Então, ela fala que Exato, o são os comportamento é pensamentos. determinado pelo cognitivo da pessoa, pelos pensamentos, tal, e emoções, né? Exato, Então, é assim, exato. ela é de mais breve duração. Ou seja, Sim, como a psicanálise ela vai bem mais lá no passado, buscar a relação com os pais, relações na infância, coisas do inconsciente, que é uma coisa desafiadora de se fazer, né? Tornar consciente o que é inconsciente, porque é uma coisa que é tocar na ferida, às vezes, né? Tocar na ferida. Por isso que, às vezes, tem pessoas que vão para a terapia da psicanálise e acabam, às vezes, desistindo. Porque tocar na ferida, às vezes, não é uma coisa que vai prejudicar mais, mas é uma coisa que vai te trazer um alívio emocional aí, né? Ou talvez até a cura, né? Então, exato, exatamente. e só a Flavinha entrou aí, minha colega parceira de sala também. E uma outra coisa também, ela é então o resultado dessa terapia, então, é de mais curto prazo, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a terapia aí, essa TCC, eu como um paciente, eu me lembro que no começo, logo no começo, na primeira semana, eu já consegui observar resultados, sabe? Naquela diferença de desejo e necessidade. Tinha muitas coisas que eu achava que era necessidade, e não era desejo, sabe? Então isso traz muito sofrimento pra gente, quando a gente, igual o menino da periferia que quer um tênis de R$ 800, fala, não, eu quero, eu preciso. Não, não precisa, já tem outro tênis, sabe? A necessidade é ter um tênis e não ter um outro de R$ 800. Então é um desejo. Então, na medida que a gente sabe diferenciar o que é o desejo da vontade, isso faz com que a gente tenha menos sofrimento, sabe? Isso é muito bacana. Então, isso está ligado ao cognitivo, né? Terapia cognitiva. Eu me lembro que na primeira semana foi muito, muito, muito. Teve muito resultado, né, na minha qualidade de vida, assim, sabe? Me livrou É, muito do sofrimento, sim. sabe? É que ela trabalha muito o imediato, as dificuldades naquele momento que E isso, você está foco no aqui e trazendo. agora, isso mesmo, justamente. Exato, E tem lição de sim. casa também, como eu já tive, né? A terapeuta me deu lição de casa, alguma Sim, o coisa plano que de treinar. ação, como a gente chama atualmente, sim. É, e, E assim, pode falar. não, fala, desculpa. Já interrompi Não, bastante eu só ia falar o assim, crédito. imagina, eu só ia falar que para qualquer atendimento terapêutico, como que você pode fazer, né? Se você não tem um plano de saúde, que muitas vezes você pega um encaminhamento no médico e vai até o plano, você pode ir nas UBSs, as universidades também oferecem, né, quando tem o curso de psicologia, o atendimento pelos alunos, mas os alunos são supervisionados pelos professores. Tem algumas ONGs que oferecem atendimento, né, psicológico. E como funciona o atendimento? Geralmente ele é feito num tempo de até 50 minutos, a 1 hora, semanalmente. É muito importante que seja. Tem gente que vem falar, eu quero fazer 15 dias.
tiver no início do tratamento, não tem como fazer quinzenalmente. Como eu disse, cada terapeuta tem uma disposição da sala, então tem canalista que é o divã, tem o cognitivo que, no meu caso, eu sento de frente para os pacientes. E aí, o mais importante é que na primeira sessão é feito um rapport. O que é essa frase complicada? A gente faz um acolhimento sobre a queixa, a gente explica como funciona, né? Que é um atendimento que é feito para o paciente, que a gente se desprovém de todos os nossos sensos comuns, de todas as nossas crenças e credos, a gente tenta deixar isso fora do O consultório. sigilo Então, também, a né, gente mano? não... Tem as Exato, fazendo tem o sigilo também, sigilo. né? Sim, nós temos o sigilo, que ele é só quebrado naquele momento em que pode pôr em risco a vida do paciente, né? Mas tem o sigilo, tem essa questão, então, como eu estava falando, de não julgar o paciente. A nossa missão é acolher e ajudá-lo, né? E é muito importante, assim, que às vezes o paciente fica, nossa, mas o que eu vou falar? E aí, às vezes, ele chega e vê que tem muitas coisas que ele pode dizer, que aquilo que ele acha que não é cabível para terapia, ele é. Porque a gente pensa na terapia, muitas vezes, como um incêndio, e não como uma forma de prevenção, né? Não como uma forma de vamos prevenir o incêndio, porque a terapia pode ser usada como uma prevenção, e é muito importante, porque doenças mentais são doenças assim como as outras doenças físicas, elas causam incapacidade no ser humano, então é muito importante trabalhar como uma prevenção também. E uma frase muito utilizada por coach, nada contra, né? Nada contra que eu fiz administração também, então eu tenho muita coisa aí muitas ferramentas que eu acho muito importante aí para o nosso progresso aí, né? Evolução profissional, relacionamento e tal, né? Mas uma das frases aí de coach aí é resiliência. Cuidado com essa palavrinha, gente. Se tem algum indício que você não está bem mentalmente ou fisicamente, busque ajuda. Não se ache um Sim. super-herói, busque ajuda, sabe? Não é vergonha você buscar ajuda, sabe? É pelo contrário, Na verdade, orgulho porque você tem humildade em saber que você tem alguma situação que precisa ser resolvida e tá indo buscar atrás, sabe? Tá indo atrás de buscar a solução, sabe? Outra frase também trabalhe enquanto eles dormem. Gente, dormir é super importante para a nossa psique, para o nosso físico, né? O sono é rejuvenescedor, né? Faz bem para cutis também, né? Deixa mais bonito, né? É isso que eu tinha para passar, gente. Mas nada contra os coaches, tá? sim. Eu acho que é muito bom, né? Não, Ter um direcionamento, na um líder verdade, aí, né? Que vai te encaminhar para você ter progresso, né? E a outra coisa é também um, saia da zona de conforto. Depende, né? O conforto, às vezes, pode te trazer equilíbrio emocional, né? Pode te trazer bem-estar, pode te trazer qualidade de vida. Então, a vida é um pouco equilíbrio também, né? Vamos equilibrar um pouco entre trabalho e qualidade de vida, né? sim. E assim, resiliência eu acho que seria mais bem apropriado você utilizar como uma forma de você fazer terapia. Você fazer terapia é uma forma de resiliência, né? Sim. Isso. Boa, boa. Deixa eu só ler os comentários. Já estamos terminando, acho que mais uns 3 minutinhos, acho que dá, prima? 2? Dá, acho que dá. Eu tinha combinado comigo mesmo, vou chamar ela de Maíra, mas às vezes sai prima, não tem jeito, né? Costume, né? Não dá nada, A não. live está Sim. muito boa, a Andrea comentou, a live está muito boa, fiz um comentário na caixinha, depois mando para você. Maíra, parabéns a você pelo conteúdo. Show. Legal. A Patrícia, quando puder, abordem sobre ansiedade. Muito bem, Patrícia. É uma coisa que, infelizmente, é uma patologia que está muito em alta, né? É uma coisa muito... É grave, né? Pelo CID, a classificação internacional da doença, é considerado grave, né? Pode prejudicar A muito ansiedade, tempo. o Brasil é o país, se não me engano, o segundo ou terceiro no mundo, onde mais tem pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade. Sim. Walter, ótimo feedback da abordagem, muito boa. A Marla,
é ter alguém para desabafar, jogar todos os bichos para fora. Lembrando que é assim, desabafar, Freud fala que a fala traz alívio emocional. Ah, então eu vou desabafar com meu amigo. É importante ter rede de apoio, mas não é terapia, né? A terapia é muito mais que isso, é muito mais que isso. Porque o terapeuta, ele é neutro primeiro, né? O amigo muitas vezes mesmo. não. Isso. O amigo, ele vai te dar, ele tende a te dar opiniões parciais, né? Parcial, né, prima? Então, ou seja, ele pode falar coisa que você quer ouvir e não, às vezes, o que você precisa ouvir, né? Exato. Mas foi bem enfatizado mesmo, Marla. É importante, sim, ter rede de apoio e alguém para quem conversar, assim, para te acolher, né? Muito boa live, o Rivelino falou aí. Então, é isso daí. Ah, tem alguma coisa na caixa de pergunta, mas eu não consigo ver, ó. Eu abro, não tem nada. Bom, depois se tiverem alguma pergunta, pode mandar em inbox, tá, gente? Manda inbox. Responde. Sim. Adicione a Maíra também aí, tá? A Maíra já faz atendimento aí, já então, na clínica, né, da TCC. Qualquer coisa é só pedirem o contato dela que eu passo também. E a gente combina uma comissão, tá, Maíra? Brincadeira. Ó, a Marla, terapia de apoio, mostrar os caminhos que não conseguimos enxergar. Isso aí. Na parte 2, aborde sobre depressão no idoso. Isso aí, Vitorino. Boa. A gente pode fazer, só que agora vai ter que ser de sábado, né? Vamos começar os estágios aí. Pode combinar. Sim, vamos combinar de fazer outras partes. Uma parte 2, 3. É bem legal, né? Sim, sim. Mas se vocês tiverem dúvida, pessoal, sobre os temas, vocês podem mandar mensagem pra gente. Boa. Sobre ajuda para buscar, né? Eu tô com tal dificuldade, claro que vocês quiserem falar, né? Eu tô com tal dificuldade, você acha que é legal? Qual abordagem você acha que é interessante? Sim. Tem essas questões, mas como o Romildo falou, vai muito também da pessoa, se ela se adapta ou não em determinadas abordagens. Eu conheço duas, eu passei como duas aí como paciente, que foi a psicanálise e a TCC, né? Que ainda eu tenho supervisão e tenho também a sessão aí como paciente, né? Terapia. As duas eu achei, assim, importantíssimas na minha... São ótimas, são maravilhosas. Sabe? Achei muito espetacular, muito, muito bom. As outras aí eu quero conhecer aí, como paciente mesmo, para saber como tá do outro lado, assim, né? A Jusileide, parabéns pela iniciativa, muito esclarecedora. Obrigado. A intenção foi essa, viu? A gente falar de uma linguagem simples aí, principalmente para quem não conhece os termos aí da psicologia ou nunca fez terapia, né? Porque, assim, nesse momento aí que estamos passando aí os números aí, nem vamos falar números mais, os números aumentando aí, né? Com as situações aí do Covid, muitos transtornos aí, né? Principalmente ansiedade e depressão, né? Depressão. Aí o que fica, então... Uma dica aí da TCC ao invés de usar a palavra está difícil a situação, está desafiador, né? Acho que é um pensamento aí, uma palavra aí que eu acho que é uma forma de modificar um pouquinho. Isso, que é uma coisa que a gente vamos enfrentar aí, né? Exatamente. Depressão de criança em criança está crescendo, sim, com certeza. Sim, infelizmente. Então fica aí, então. Nossas dicas, espero que contribuímos, né? Para quem está em terapia fazer. Importante também enfatizar, né, Maíra, que a terapia, ela ainda tem pessoas que têm preconceito, né? Falar, mas você faz terapia, você está muito louco, você tem algum problema. E não necessariamente, como você falou, né? Às vezes é para prevenir, né? Para a gente ter um escudo, né? Para a gente se blindar, né, Maíra? Ou para ter uma qualidade de vida, ou para organizar as nossas ideias, né? Ou para melhorar ainda mais os nossos relacionamentos com nossos entornos, né? Sim, a terapia serve para muita coisa. Obrigado, Patrícia. Obrigado, mas sim. Vamos ver se a gente fala sobre ansiedade, ó. O pessoal comentando de novo, ansiedade, depressão.
Teve Nós vamos ter muito que falar. Obrigado, Flavinha. A Flavinha falou parabéns. A Marla foi ótima, obrigado. De nada, imagina. É isso aí, gente. Então, despeço por aqui. Um grande abraço a todos, tá? Gratidão. Aprendi com a minha amiga essa palavra aí, usar muito a palavra gratidão ao invés de obrigado, porque ninguém é obrigado a nada. Mas eu aprendi muito. Quer falar alguma Sim. coisa também, Mar? Quero agradecer, né, todo mundo que participou. Espero que a gente tenha ajudado bastante e tenha esclarecido as dúvidas. E, por favor, gente, vá buscar terapia, é muito importante. Sim, boa. Isso aí. Então tá bom, gente. Tudo de Tchau, bom. Um tchau. abraço a todos. Obrigado por todos aí que participaram, tá? Tudo de bom, então. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.